Bom dia, igreja. Bom dia. Que bom estarmos aqui. Dia de festa, dia de celebração. Estamos aí no mês de celebração do aniversário da igreja. E como eu digo sempre, para mim um aniversário triplo, que é aniversário da igreja. Esse mês também é meu aniversário. E essa semana agora também, quinta-feira, é aniversário de ordenação ministerial. E domingo que vem é meu aniversário. Então, para quem não sabia, domingo que vem é meu aniversário. Estou aceitando presente, tá? Sem problemas. Então, aproveitando aqui, né, a oportunidade para não perder viagem. Então, domingo que vem é meu aniversário. Se Deus nos permitir, estaremos aqui junto com o Bispo Robson na parte da noite, orando aí pela nossa ordenação, pelos 5 anos de ordenação pastoral, que acontece agora quinta-feira. Esse ano se repete exatamente a estrutura do mês de abril, que nós fomos ordenados numa quinta-feira também. E este ano vamos fazer 5 anos agora de ordenação numa quinta-feira. Então, no próximo domingo estaremos juntos aqui, se Deus nos permitir, orando por esses 5 anos de ordenação ministerial. E aí também orando lá pelos meus 27 anos, que eu vou completar agora, domingo que vem, nessa oportunidade. Vou empatar com a igreja aqui agora, né? Então estaremos juntos aí. Mas eu queria convidar você a fechar os seus olhos e orar ao Espírito Santo de Deus nesta manhã, para que nós possamos juntos estar pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos ilumine e nos revele toda a verdade atrás desse texto que vamos ministrar nesta manhã. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado por esta oportunidade de falarmos e glorificarmos o Teu nome, de rendermos graças e louvores a Ti, e pela oportunidade de ministrarmos esta palavra que o Senhor colocou no nosso coração. Guia-nos na vereda da justiça por amor do Teu nome, e usa-nos, Senhor Deus, conforme instrumento nas Tuas mãos, e que o Espírito Santo do Senhor nos leve e nos revele toda a verdade nesse texto, para que possa abençoar as nossas vidas, e que possamos produzir frutos a cada dia, mais e mais, para a honra e glória do Teu santo nome. Agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Não se preocupe com o tempo, que hoje é dia de festa, é dia de celebração. Então nós temos aí, né, essas questões todas, mas não se preocupe, que aqui nós temos responsabilidades também com a questão do tempo, e o Senhor vai nos abençoando nesse dia. Bom, quem me conhece sabe que eu sou, né, amante da mensagem expositiva, mas como é dia de aniversário, é dia de celebração, eu vou pregar uma mensagem temática neste dia. E aí o nosso tema é propósitos da vida cristã. Então, nesta manhã, nós vamos falar sobre os propósitos da vida cristã. E aí eu queria fazer uma pergunta para você, e aí dentro desses textos que nós vamos apresentar, nós vamos responder juntos. Eu vou contar aí com a participação de vocês. Então, a nossa pergunta nesta manhã é: quais são os propósitos da vida cristã? Vira para a pessoa que está do seu lado aí e pergunta para ela: quais são os propósitos da vida cristã? Você sabe? Então, nesta manhã, nós vamos ver alguns. Tem vários. Mas nesta manhã aqui, nós vamos ver alguns. E se você não se enquadrar em qualquer um desses, você precisa rever a sua vida cristã. Porque como igreja, 27 anos, nós não somos mais crianças. Nós não somos mais adolescentes. Alcançamos a idade adulta. Então, é hora de refletir. É hora de analisarmos a nossa vida e aprendermos para sermos, de acordo com a palavra de Deus, servos maduros. Servos que realmente estejam amadurecidos na palavra do Senhor, produzindo frutos a 100, a 60 e a 30 por 1. Então, cada um de nós precisa fazer isso como servos. E os propósitos da vida cristã são esses que eu vou enumerar aqui e mais muitos outros. Mas aí eu queria que você prestasse atenção. E aí, para nós aqui, o primeiro propósito, eu queria que você falasse para a pessoa do seu lado. O primeiro propósito da vida cristã é ser tu uma bênção. Você foi chamado na vida cristã para ser uma bênção. Você não foi chamado para ser abençoado, querido. Você foi chamado para ser uma bênção. O grande problema é que muitas das vezes a gente quer ser abençoado. E aí o que vamos fazer com essa bênção? Nós não fomos chamados para sermos abençoados, nós fomos chamados para abençoar. Porque o Senhor, quando chamou Abraão, Ele fez um chamado universal a todos os descendentes. E nós somos descendentes de Abraão em Cristo.
Sendo assim, o mesmo propósito que Deus tinha na vida de Abraão, tinha na vida de Isaac, na vida de Jacó, dos seus filhos, tem também na nossa vida. O propósito não mudou. Então, no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 2, diz assim: Abraão, farei de você uma grande nação. Eu o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Qual é o propósito de Deus abençoar Abraão? Que ele fosse uma bênção. O propósito de Deus abençoar a sua vida é você ser uma bênção. O propósito de nós estarmos de pé é sermos uma. O propósito de eu falar é ser uma. O propósito de eu andar todos os dias é ser uma. O propósito é esse. Então, o propósito da vida cristã inicial para todo crente é ser uma bênção. Mas, pastor, eu não sei falar direito, eu não sei conversar direito, eu não sei me expressar direito. Ser uma bênção não significa necessariamente você ser um bom palestrante, você ser um bom orador. Não. Ser uma bênção é fazer algo em favor dos outros. É usar o seu tempo, é usar a sua vida, é usar a sua oração, a sua intercessão para abençoar a outros. Isso é ser uma bênção. Todo mundo sabe orar, gente. Não orar às vezes com uma eloquência e tudo, mas todos nós sabemos prostrar os nossos joelhos, aqueles que podem, e se conectar com Deus, intercedendo por alguém. O problema é que quando nós vamos orar, nós fazemos uma lista enorme com petições egoístas e mesquinhas relacionadas somente a nós. Só isso que a gente faz. E aí esquecemos que o propósito da vida cristã é sermos uma bênção. Então nós precisamos entender que a minha oração ela precisa ser sempre movida em direção ao outro. Porque toda vez que eu me direciono em direção ao outro, Deus usa um outro para se direcionar na minha direção. É sempre assim, a vida cristã é uma via de mão dupla. Eu faço pelo outro, o outro faz por mim. Não porque o outro queira, mas é porque Deus desperta no outro o desejo de orar pela minha vida. Porque o desejo que eu tenho de orar pela vida de alguém também não é meu. É Deus quem concede. Então é sempre assim, quando nós damos lugar ao Espírito Santo, o propósito da vida cristã, inicial para todo crente, é ser uma bênção. Segundo propósito da vida cristã, amar as pessoas. Repita comigo, segundo propósito, amar as pessoas. Porque elas nos amam? Porque elas são bênçãos? Porque é mandamento de Deus. E mandamento não se discute, mandamentos se obedece. Amar não é um sentimento. O grande problema que nós vivemos é que nós vemos filmes, vemos novela, lemos livros de romance, essas coisas todas. Na Revolução Francesa, se criou uma ideia do romantismo. E aí o romantismo diz que o amor vem, te arrebata como se fosse uma nave espacial que vem, lança sobre você um raio e você passa a amar uma pessoa. Isso é uma mentira. O amor é uma decisão. Eu decido amar. Porque a Bíblia diz assim, amem os seus inimigos. Aquele que vos odeia, aquele que vos maltrata, aquele que vos maldiz. Você acha que esse sentimento vai nascer no coração, filho? Não vai, não. Então, amor é uma obediência. Então, quando eu amo, eu reflito o caráter de Deus na minha vida. O propósito de Deus na minha vida. Eu não amo porque eu sou bonzinho, não. Eu amo porque eu sou obediente. É uma decisão a ser tomada. Quando eu obedeço a palavra, eu passo a amar as pessoas. Não porque elas mereçam, não porque elas são dignas desse amor, mas porque eu já fui amado. E Deus me derramou esse amor no meu coração. Então, o propósito da vida cristã é amar as pessoas. Se eu sou uma bênção, automaticamente eu vou fazer o quê? Amar as pessoas. Não tem para onde fugir. Eu não posso ser uma bênção na vida de alguém se eu não amar essa pessoa. Então, o amor, ele não é um sentimento, ele é uma obediência. Qualquer tipo de amor. Lembra quando Isaías pergunta, pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta? Pode. Pode. A resposta é sim. Nós vemos um monte de casos desses. Mas a mãe escolhe
amar o filho. O pai escolhe amar o filho e obedecer a palavra de Deus. Porque tem pais que decidem não amar, rejeitar, abandonar, largar. Nós vemos vários casos desses. Então, quando nós obedecemos, nós definitivamente dedicamos a nossa vida a cuidar, a zelar, assim como Deus decidiu nos amar, se dedicando a nós, entregando Cristo como o único e suficiente Salvador por nós. Então, este amor se manifestou de uma forma tão tremenda que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, porque Deus definitivamente não levou em consideração os nossos pecados, mas demonstrou o seu amor para conosco em que Cristo morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores. Não tínhamos manifestado nenhuma ação para Deus, mas Deus decidiu manifestar o seu amor amando a cada um de nós. Então, o segundo propósito da vida cristã, nesta manhã, como uma igreja de 27 anos madura, é amar as pessoas, é se dedicar, é fazer com que as pessoas se sintam bem no nosso meio. E aí o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, na segunda carta dele, João escrevendo, aqui na João 15, ele diz assim: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu escolhi e os designei para que vocês deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem em meu nome, eu lhes conceda. Opa, vou pedir um carro, vou pedir uma casa de campo, uma casa na praia. É isso que o texto está falando? Tudo que eu pedir no nome do Senhor, para ser uma bênção e dar fruto, isso Ele vai conceder. Porque você tem que analisar o contexto e o texto. Não é só aqui, tudo que pedirdes em meu nome eu vou conceder. Não. Mas qual é o contexto? Dar fruto, produzir fruto. E como é que eu produzo fruto? Sendo uma bênção na vida das pessoas. E aí eu analiso o contexto do texto e analiso o pós-texto. Qual é o pós-texto daqui? De tudo que pedires em nome dele, ele vai nos conceder. Versículo 17 diz: e eu lhes ordeno isto, que vocês amem uns. Ele não está pedindo. Se você quiser, se o outro merecer, ame. É isso que ele está falando? Não. Eu vos ordeno que amem uns aos outros. Não está falando em merecimento, não está falando em gratidão, não está falando nada. Ele está dando uma ordem. Princípio básico aqui. Ditado antigo: manda quem pode. Você tem juízo, filho? Você tem juízo? Então obedece. Militares. Missão dada é missão? É assim. Não tem opção. Não, mas eu acho que no meu caso... Não tem caso, filho. O chamado é para todo mundo. O chamado é para todo crente. Quer sejam as pessoas mais fáceis ou mais difíceis, amar as pessoas é um mandamento. E amar é um dom que Deus concede àqueles que querem. Porque eu preciso querer amar. Eu preciso desejar amar. Eu preciso pedir ao Espírito Santo que me conceda a vontade de amar, mesmo sem vontade, mesmo sem querer, mesmo sem desejar. Tem coisas que eu faço que eu não gosto. Eu caminho, eu me exercito. Não gosto. Não gosto não, gente. Eu sou preguiçoso. Minha mãe dizia um ditado que é bem a minha cara. Esse ali está morrendo, né? Está pedindo para morrer encostado, né? Para não ter que fazer esforço. Sou eu. Eu gosto de dormir. Eu sempre lembro da frase da irmã Terezinha, a avó de Karine. Segredo para chegar aos 90 anos, dormir bastante. Eu falei, então eu vou chegar aos 90. Glória a Deus. Tenho certeza que eu vou chegar aos 90. Se o segredo é dormir bastante, eu vou chegar aos 90, porque eu gosto de dormir. Não, gente, é um segredo. Mas eu me esforço em caminhar e fazer atividade física, porque preciso. Depois que comecei a fazer atividade física, os exames melhoraram, o colesterol melhorou, o triglicerídeo melhorou, a glicose melhorou, tudo melhorou. Então é uma questão de escolha. Assim como eu escolhi cuidar da minha saúde, eu preciso escolher amar as pessoas e obedecer a palavra de Deus. Então é uma questão de decisão. É uma questão de obediência. Então, se eu obedecer, amar as pessoas, eu estou agradando o coração
de Deus. Terceira coisa aí que nós precisamos aprender, que são propósitos da vida cristã: levar as pessoas à salvação. Como é que é, pastor? Levar as pessoas à salvação? Sim. Recebemos a salvação de Deus como um presente que nos foi dado. E precisamos fazer com que outros conheçam a mensagem da salvação, para que elas também sejam alcançadas pela graça salvadora de Cristo Jesus. Porque o propósito do Evangelho é sempre, como eu falei, uma rua de mão dupla. Eu fui salvo. Com qual propósito? Servir de instrumento nas mãos de Deus para que outros também sejam salvos. É dar continuidade à engrenagem do Evangelho. É ser uma peça para que essa engrenagem continue funcionando. Este é um dos propósitos da vida cristã. Então, olha só o que o apóstolo Paulo diz, na segunda carta aos Coríntios, versículo 17 ao 19, ele diz assim: se alguém está em Cristo, é nova, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Todo crente, quando ele é alcançado pela graça salvadora de Jesus, ele recebe 2 dons de cara. O dom da salvação, que é o maior presente que nós recebemos de Deus, e o dom da reconciliação, o ministério da reconciliação. E o que eu vou fazer com o ministério da reconciliação? Levar outras pessoas a se reconciliarem com Deus, assim como nós fomos reconciliados. Simples. Ele diz assim, ó: Deus, por meio de Cristo, nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados nossos, dos seres humanos, e nos confiou a palavra da reconciliação. Mas, pastor, não está sendo redundante? Não, são coisas diferentes. Eu recebo o ministério da reconciliação, mas nos meus lábios também o Senhor coloca palavras para levar as pessoas a se reconciliarem com Deus. É só dar ouvido ao Espírito Santo, tirar a dureza do meu coração e ser sensível à voz do Espírito Santo. E Ele vai me guiar as pessoas. Ele vai colocar palavras na minha boca. O Senhor Jesus, quando enviou os 70, Ele falou assim, ó: não fiquem preocupados com o que vocês vão falar, não. Porque o Espírito Santo, naquela hora, dirá o que lhes convém falar. Então, quando nós saímos para falar para alguém de Cristo, não fique preocupado se vai se enrolar, se sabe falar, se tem uma oratória boa. Não fique preocupado. O Espírito Santo de Deus nos concede uma palavra que realmente possam tocar no coração daquela pessoa, porque esta ação de convencer alguém, essa ação é de quem? É do Espírito Santo. Por melhor que eu fale, por melhor que eu haja no meu discurso, na minha oratória, se não houver uma ação do Espírito Santo, não tem como gerar arrependimento na vida de alguém. Cristina, não é isso? Seu nome? É? Não? Ah, tá. Pensei. Desculpa. Então, o que acontece? A gente sabe que o Espírito Santo de Deus age, mas a gente precisa dar ouvido a Ele. Porque a palavra de Deus diz, ó: não extinguai o Espírito. Eu posso extinguir o Espírito em mim? Posso, porque a Bíblia está dizendo para mim não fazer. Já que é para mim não fazer, é possível que eu consiga extinguir o Espírito em mim. Porque senão não haveria o alerta. Se tem um alerta é porque é possível viver da minha própria forma, do meu próprio jeito, das minhas próprias maneiras, não ouvindo a voz do Espírito Santo. Então, quando eu entendo que eu sou um canal de Deus para levar as outras pessoas à reconciliação, a serem alcançadas pela graça salvadora de Cristo Jesus, eu estou cumprindo o propósito da vida cristã. Então, cada um de nós vai ter uma forma de fazer isso. Cada um de nós vai ter um meio para fazer isso. Todo mundo vai ser igual? Não. Porque o Evangelho ele é conduzido pela multiforme graça de Deus. Aí o apóstolo Pedro vai dizer, cada um sirva ao seu irmão
com o dom que recebeu segundo a multiforme graça de Deus. Eu faço de uma forma, o diácono faz de outra, o pastor faz de outra, a irmã aqui faz de outra. E Deus vai usando cada um para que o evangelho continue sendo pregado, as pessoas continuem sendo reconciliadas com Deus. Então, cada um da sua forma, cada um do seu jeito vai alcançando vidas, para que o evangelho de Cristo continue sendo propagado e continue alcançando vidas em todas as partes. Então, quando nós fazemos isso, nós somos os instrumentos de Deus. Mais uma coisa aí dos propósitos da vida cristã. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: praticar as boas obras. Fala para ele, é dever seu praticar as boas obras. O apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Efésios, capítulo 2, ele diz assim: pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós. Isso é um presente de Deus. É um dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas. Para que nós fomos criados em Deus? Em Cristo, para as boas? Fomos salvos para quê? Não somos salvos pelas boas obras que praticamos. Não. Nós somos salvos pela graça de Deus. Pela misericórdia de Deus manifestada em Cristo Jesus. Isso é um fato. O próprio texto está dizendo que pela graça nós somos salvos. Mas porque somos salvos, aí sim, precisamos praticar as boas obras. Porque esse é resultado da nossa salvação. Porque praticar as boas obras é demonstrar o amor na prática. Não no discurso, mas na prática. Então, quando eu pratico as boas obras, eu estou praticando aquilo que eu estou dizendo, que eu amo as pessoas, que eu estou cumprindo a vontade do Senhor. Então, praticar as boas obras é um dos propósitos de nós sermos alcançados pela graça salvadora. E aí, como eu falei, a salvação, ela é um dom de Deus, ela é um presente que Deus nos deu. Mas quando eu sou salvo, como gratidão a Deus, eu passo a praticar as boas obras. E aí, a outra coisa está ligada nessa aí. Uma coisa não tem como desassociar das outras. O outro propósito da vida cristã é servir as pessoas. É assim que eu pratico as boas obras. Servindo as pessoas. Servindo aos irmãos. Você viu o grupo aqui da terceira idade ativa aqui. Quantos trabalhadores têm que se empenhar para que tudo isso aconteça? Para que esta apresentação aconteça? O que cada irmão aqui está fazendo? Está servindo aos outros. E assim manifestando o serviço a Deus. Eu não posso servir a Deus na minha casa, fechado. Eu sirvo a Deus servindo as pessoas. É assim que eu sirvo a Deus. A minha melhor adoração é quando eu estou servindo alguém. Porque eu estou fazendo o propósito de Deus na vida de cada uma das pessoas à minha volta. Porque a adoração, a gente como igreja, a gente foi muito mal ensinado. A gente restringe a adoração ao momento de louvor. Isso é uma das expressões de adoração. Mas a gente como igreja foi mal ensinado a achar que essa é a única expressão de adoração. Não, ela é uma das. Quando eu estou servindo as pessoas, eu estou fazendo o quê? Adorando. Porque adorar é servir. Quando estão aqui arrumando os idosos, aqui tudo, estão adorando. Quando estão trazendo, quando estão subindo as pessoas pela escada, pela rampa aqui, estão adorando. Isto é uma adoração, isto é um serviço. Então, quando eu sirvo, eu estou adorando. E aí Jesus falou para nós, Mateus 20, versículo 26 e 27, diz assim: mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser se tornar grande entre vocês, se coloque a serviço dos outros. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para e dar a sua vida em resgate de muitos. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, quem quiser ser o top, o bambambam, o cara, o fera, olha só o que ele diz aí.
Quem quiser ser o primeiro, o melhor de todos, tem que ser o quê? Servo dos outros. Sabe por que Jesus falou isso aqui? Porque os caras estavam lá discutindo quem era o maior entre eles. Quem seria o segundo ali depois de Jesus. Aí Jesus falou assim, ó, aqui não é assim não, filho. No mundo, o cara para ser lá o segundo, para ser o vice-presidente, ele puxa tapete de um, ele passa a perna no outro, ele suborna um, suborna outro, dá uma propina aqui, o cara vai fazendo coisa, filho. Agora, no reino de Deus, quem quer ser grande, sirva. Quem quer ser o primeiro, sirva mais ainda. Então, no reino de Deus, é contramão desse mundo. O grande problema é que a gente quer trazer as coisas do mundo para o reino. Então, muitas das vezes, eu acho que quero servir, quero ser grande, aí quero aparecer. Não, gente. Eu já falei isso aqui e vou repetir. Se você quer ser reconhecido por alguma coisa que você faz no reino, tome cuidado, filho. Tome cuidado. Se você quer ser reconhecido por alguma coisa que você faz no reino, tome cuidado. Sabe onde é o lugar de reconhecimento, gente? É lá no ML. No ML que é lugar de reconhecimento. Quem quer reconhecimento já está morto e nem sabe. O reino é lugar de serviço. Reconhecimento não é aqui não. Se você quer reconhecimento, vai trabalhar numa empresa multinacional, aí lá tem reconhecimento. Agora, no reino, o reconhecimento é servir mais. O reconhecimento é ter o propósito de servir mais as pessoas. É ser mais servo do que nunca. Porque Jesus veio para servir. Se o filho do dono veio servir, a gente vai fazer o quê, filho? Não tem outro propósito na vida cristã que não seja servir as pessoas. Jesus deixou isso claro para nós. Então, servindo, eu vou agradar o coração de Deus. Mais um propósito da vida cristã. Seguir em frente, deixando as coisas deste mundo para trás. Eu até anotei aqui para não esquecer. Tem gente que acha que tem a síndrome de Gabriela. Todo mundo sabe o que é a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Tem gente que acha que é assim. Não, gente. Eu nasci de um jeito. Fui alcançado pela graça salvadora de Cristo. Aquelas coisas do antigo, eu tenho que deixar para trás. Da velha natureza, eu tenho que deixar para trás. Porque o Senhor veio mudar as estruturas. Jesus falou, ó, vocês aprenderam assim, ó, olho por olho, dente por dente. Aqui se fez, aqui se paga. Jesus falou, não, mas comigo não é assim não. Amem aquele que vos maltrata, amem aqueles que vos maldizem. Muda tudo. Então, síndrome de Gabriela não é para crente, gente. Não, porque meus pais faziam assim. Legal, beleza. Era bom o que eles faziam? Continue praticando. Agora, era ruim? Esquece. Não nos pertence mais. Então, os propósitos da vida cristã é olhar para a frente, seguir em frente. Aí o apóstolo Paulo, ele escrevendo na carta aos Efésios, ele diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aquilo que era lá no passado, aquilo que eu fazia lá no passado, eu deixei no passado. As coisas que eu fazia quando eu era menino, eu deixei na época de menino, ficou para trás. Eu preciso amadurecer, eu preciso seguir em frente, eu preciso avançar no conhecimento de Cristo. Olhando o quê? Eu tenho uma coroa reservada para mim. Eu tenho um lugar a chegar. Eu tenho um propósito a cumprir. Eu tenho que abençoar as pessoas, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus na minha vida. É ser um canal de bênção, é ser um instrumento para abençoar a outros. Esta é a minha vida, esta é a minha missão, este é o propósito com que eu nasci. Nós temos o propósito na vida, que é servir ao Senhor. Então nós precisamos deixar as coisas para trás, olhar para trás e falar, esquece, não me pertence mais, não fazem mais parte da minha vida. Então quando nós olhamos e entendemos que temos diante de nós
uma grande salvação, um grande propósito, uma obra para terminarmos, uma obra para realizarmos, produzirmos bons frutos e que esses frutos permaneçam definitivamente. As coisas que nós herdamos muitas das vezes de ruim da família, nós precisamos deixar para trás. E olhar e vermos as oportunidades que o Senhor nos dá de ser uma bênção. Cada um é uma bênção do jeito que pode. Nós precisamos entender que cada um de nós tem um talento, tem um dom, tem uma capacidade que Deus dá. Por mais que pareça insignificante diante de muitos, mas o propósito que Deus nos dá, ele é único para nós. Eu gosto sempre de citar, quando o sujeito tem propósito, é o caso de Davi. Davi era tão insignificante no meio da família dele, que quando o profeta chegou lá para almoçar na casa dele, fazer um sacrifício ao Senhor, ninguém lembrou dele, nem a mãe dele. Nem a mãe dele lembrou dele. O pai não lembrou, a mãe não lembrou, os 7 irmãos de Davi não lembrou, as 2 irmãs de Davi não lembrou. Ninguém, filho. Mas Deus esqueceu de Davi? Ele foi lembrado pelo melhor. Todos os outros esqueceram dele. Aí Davi, quando ele está fugindo de Saul, o que ele faz? Ele pega a mãe e o pai dele, vai lá na terra de Moabe, que eles tinham um parentesco, se apresenta diante do rei de Moabe e fala assim, ó, deixa o meu pai e minha mãe aqui com você, até que eu saiba o que o Senhor quer de mim. Lembra que eu falei, ele não pode ficar olhando para trás? Mas os pais dele não esqueceram dele, no dia que o profeta foi lá? Mas ele não esqueceu de guardar os pais, de proteger os pais. Ele não esqueceu da palavra do Senhor. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias da tua vida. Imagine se Davi olha para trás. Esqueceram de mim agora, eles que se virem. Eles que deem um jeito dele lá com Saul. Não. Não posso olhar para trás. Não posso olhar para o que eles fizeram. Por quê? Porque Deus me escolheu para ser uma bênção. Então, quando nós entendemos isso, nós entendemos para que fomos chamados, nós não vamos tratar as pessoas segundo as ações contra nós, mas nós vamos ter o coração de Cristo, o coração doador, o coração que ama, o coração que protege, o coração que guarda. Então, quando nós entendemos isso, as coisas que nós façamos, elas ficam para trás, porque nós temos diante de nós um Deus que nos ama, que entregou seu próprio Filho para que eu e você tivéssemos a vida eterna. Então, o propósito da vida cristã é seguir em frente, olhar para frente, porque Deus tem uma vitória especial para cada um de nós. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. E aí, para nós colocarmos a cereja do bolo, para terminarmos, o propósito da vida cristã é a melhor parte de toda, gente. Vira para a pessoa que fala do seu lado e fala para ela, ó, agora é a melhor parte, filho. Sabe qual é a melhor parte da vida cristã, do propósito da vida cristã? Aguardar a vida eterna com Deus. Por todas as aflições que nós passamos, quando eu olho para a eternidade e penso que vou morar com Deus, onde não vai haver choro, não vai haver dente, não vai haver dor, não vai haver nada. Dor de cabeça, dor de dente, esquece. Dor de coluna, esquece. Dor no joelho, esquece. Vamos desfrutar da presença do Senhor. A eternidade com Deus. Aonde vamos louvá-lo, aonde vamos glorificá-lo, exaltá-lo. Aonde a paz vai reinar, aonde não vai haver sol, porque a luz do Senhor vai iluminar todo o espaço. Então, quando nós olhamos para isso, as descrições, e aí as descrições que a Bíblia nos remete, nos revela, o apóstolo Paulo vai ir além. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então nós, como servos de Deus, que vivemos aqui, que servimos as pessoas, que usamos nossa vida como instrumento nas mãos de Deus para abençoar outros,
Nós precisamos aguardar a vinda do Senhor. E aí, quando Ele vier nos buscar como a sua noiva, adornada, separada, imaculada, vamos viver a eternidade com Ele. Na vida prática, não existe, né, como nos contos de fadas antigos, né? Quando o casal terminava ali, tinha um ditado, né? E foram felizes para sempre. Não. Na vida real isso não existe, tá? A gente é feliz lutando todo dia para continuar sendo feliz. Mas na eternidade, definitivamente, essa vai ser a frase. E viveram felizes para sempre. Lá na eternidade. Porque é o princípio. Onde todas as coisas acontecem com o único propósito de que o nome do Senhor seja glorificado. Então nós, como servos do Senhor, precisamos aguardar o dia da redenção, o dia da salvação, o dia do Senhor, como eu digo sempre, o grande e terrível dia, que o Senhor vai separar aqueles que são seus daqueles que não são, daqueles que o serviram e praticaram a obra que Ele designou para cada um de nós, que é sermos uma bênção, que é amarmos as pessoas, que é praticarmos as boas obras, que é dedicarmos o nosso tempo em servir o outro. E aí, quando nós fizermos isso, definitivamente, nós vamos estar na eternidade com Deus. Então, eu não sei quanto tempo você tem aqui de vida, e eu não sei qual é o propósito que você tem enxergado na sua vida, mas se lembre, servir as pessoas é a grande vocação que a igreja precisa ter a cada dia. Mas, pastor, eu não sei como servir as pessoas. Se você quiser, eu te dou um monte. Aqui a gente está cheio de lugar para trabalhar, cheio de lugar para servir. E não precisa ser necessariamente dentro da igreja. Não precisa ser necessariamente dentro das 4 paredes da igreja. Você pode servir o Senhor em casa. Se você quiser, eu te dou uns 10 nomes para você orar pelos enfermos aqui da igreja. Tá bom para você? Você pode orar em casa. Você pode separar lá 1 hora para orar pelas essas pessoas. O pastor Denilson tem mais 10 nomes ali também, fora os que eu tenho aqui, que outros casos. 23. Você pode separar aí 1 hora para orar pelas essas pessoas. Você está servindo a Deus, porque você está intercedendo por essas pessoas. Eu gosto de usar lá o caso da irmã Terezinha. A irmã Terezinha fica em casa fazendo tapete de retalhos. Sabe para que ela faz o tapete de retalho? Ela vende e o dinheiro da venda, ela oferta para a igreja. Ela está servindo ao Senhor na casa dela. Ela não vem mais na igreja. Mas ela está servindo ao Senhor dentro da casa dela. Porque ela recebeu um dom, porque a doação, né, o dom de ofertar é um dom, é um presente que Deus dá a alguns. E quem tem o dom de ofertar, o Senhor desperta estratégias para que ele consiga ofertar. E no caso da irmã Terezinha é esse. O Senhor deu uma iluminação a ela, que é algo que ela pode fazer, que venha ofertar na casa do Senhor. Isso não foi uma ideia dela não, gente. Isso é o Espírito Santo. Isso é uma ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Porque a pessoa começou a pensar, o que eu vou fazer para abençoar a igreja, já que eu não consigo ir na igreja, não posso ir na igreja? O que eu posso fazer que possa abençoar a igreja? Aí o Espírito Santo vem e tchum. É só você se colocar à disposição. É só você abrir o seu coração e a sua mente. O Espírito Santo, como eu falei, é Ele que convence a gente de todas as coisas. Então, quando a gente quer definitivamente ser uma bênção, o Espírito Santo arruma o meio. Ele arruma o jeito, Ele arruma a fórmula. É só você estar com o coração disponível. É só você estar com a sua vida disponível para ser um canal de bênção para as pessoas. Seja qual for a situação, permita-se ser usado pelo Senhor. Permita-se ser usado pelo Espírito Santo. Permita-se ser uma bênção. E aí, definitivamente, as pessoas à sua volta vão começar a perceber que aquilo que você faz não é somente uma ação sua, mas é uma ação de Deus na sua vida para ser um canal de bênção para outros. Então, tenha seu coração, sempre um coração disponível, sempre um coração aberto para ser um canal de bênção. Que bom estarmos aqui, que bom que você está aqui, que bom que você veio aqui neste dia. Aqui o pessoal da família do Luan, família do Michael, bom que vocês estão aqui, que bom que vocês vieram, que bom que vocês continuaram até o final do culto.
E nós agradecemos aqui, né, o Ministério Águias de Cristo, a todos esses que são participantes, aos voluntários que fazem tudo isso acontecer aqui, aos trabalhadores da nossa igreja nós agradecemos, aqueles que aparecem, aqueles que não aparecem, aqueles que estão aqui na intercessão da igreja, aqueles que estão intercedendo em casa. A todos eles nós queremos agradecer e dizer que esta igreja ama vocês, assim como nós nos sentimos amados também por vocês. Então, como eu falei, é sempre uma rua de mão dupla. A gente ama, mas a gente também se sente amado. A gente se sente feliz com isso. Então, cada um de nós estamos de parabéns por esses 27 anos que estamos completando. E outros que virão. E aí, como eu falei, continue sendo um canal de bênção para as pessoas. Que o seu nome possa estar naquele dia escrito no livro da vida. Que o Senhor continue abençoando a sua vida cada dia mais e mais. Que neste dia nós possamos sair daqui com a certeza e a convicção de que somos instrumentos nas mãos do Senhor para cumprir os propósitos da vida cristã. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Aleluias. Então, meu amado, minha amada, vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer o Senhor nesta manhã e que esta palavra do Senhor continue operando e agindo em nossos corações. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por esta manhã que o Senhor nos trouxe aqui, por essa palavra que o Senhor colocou nos nossos corações. Obrigado pela Tua presença em nossas vidas, nós te agradecemos pelo bem que tem nos feito e vai continuar fazendo, por todo o amor que tem dispensado à nossa casa e à nossa família. Te agradecemos pela vida do pastor Renê, pela diaconisa Jaísa, Pai, que são os dirigentes desta igreja, pelo pastor Edenilson, pelo pastor Marvel, pela minha vida, todos os diáconos, diaconisas da igreja, todos os trabalhadores, todos aqueles que atendem pelo chamado do Senhor e fazem da obra do Senhor uma oportunidade de abençoar as vidas, assim como fomos chamados para ser canal de bênçãos. Te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Aleluias. Pastor Denilson. Amém, igreja. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Amém. Então, queremos agradecer a Deus, né, esses 27 anos. E conforme, né, todo pastor que tem vindo aqui nos abençoar com a palavra, temos deixado uma pequena lembrança. E nós queremos passar essa pequena lembrança aqui na mão do pastor Jorge. E também agradecer, né, a vida do pastor, que está junto conosco nessa caminhada de 27, 15 anos, né, pastor? 16 anos. Mais uns 16 anos de doação, de um ministério traçado com seriedade, com carinho, com zelo à palavra de Deus. Então, louvamos a Deus pela vida do nosso pastor Jorge, pela vida da sua esposa, e desejamos que Deus multiplique o seu ministério com dons, com vidas salvas, edificadas para a glória de Deus. Então, meu pastor, recebe essa lembrança, não sei nem o que tem aí dentro não, mas deve ser uma pedra de ouro que você merece. Deus abençoe, pastor. Amém? Isso.